Oh, uau! Quantos vão realmente forçar a situação? Alguém disse algo sobre receber a unção divina e sagrada. Você consegue captar a unção real e depois outra unção, alguma coisa? Sim. Agora ouça. Você pode verdadeiramente desejar a unção que está em alguém? Você pode. Por quê? Porque então, qual que é o nome dele? Eliseu desejou profundamente a unção especial que estava sobre o profeta Elias. Ok, ele disse claramente: eu queria o que você tem para que você pudesse me conceder essa porção. Mas quando ele disse isso, ele disse: você pediu uma coisa realmente difícil. É muito difícil ser ungido com essa unção tão poderosa. E é realmente muito difícil ter que se tornar um recipiente adequado e capaz que possa carregar e suportar um poder de tamanha magnitude e intensidade. Você consegue compreender a profundidade disso? Sim, mas é possível. Então, o que foi que Oni estava perguntando sobre você estar dizendo isso? Quero dizer, alguns de vocês não são ungidos. E é como quando você busca a unção, Deus é quem decide e ele decidiu que não vai lhe dar a unção. Então você continua, não é? Você fez essa pergunta ontem. Perguntei se Deus predestina aqueles que serão ungidos. Então, o resto de nós apenas... Relaxa, não é, por favor? Hell. O resto de nós deveria apenas relaxar. Sim. Agora, o que eu diria é que a resposta para essa pergunta tão importante e fundamental, e então, o que você faz com a informação e o conhecimento que ela proporciona, é que a unção é algo verdadeiramente muito precioso e de grande valor para ser simplesmente dado a qualquer pessoa. E você precisa realmente entender e valorizar isso. Você pode dizer que não precisa. Você precisa realmente desejar a unção mais acima de qualquer outra coisa. Você precisa amar a unção. Você precisa querer a unção realmente de verdade. Agora, se você realmente não ama ou não deseja isso de verdade, não vejo como vai ser tão fácil para você conseguir alcançar esse objetivo. Essa é toda a diferença. Tipo, até mesmo os cantores. Eu me lembro de uma ocasião em que estávamos realizando audições e estávamos simplesmente permitindo que diversas pessoas diferentes cantassem e, infelizmente, uma pessoa em particular não estava cantando muito bem. E eu disse, esse é o melhor cantor, aquele que não está cantando bem. Porque eu podia ver que essa é a pessoa que pode cantar muito bem em um certo nível. Mas eu não estava cantando bem no palco. Agora, a jornada de não cantar bem, de forma alguma, até se tornar a pessoa que canta muito bem, de maneira excepcional, melhor que todo mundo, com uma voz verdadeiramente impressionante, é essa a jornada que realmente importa. Essa é a jornada desafiadora e complexa, que é difícil de percorrer, mas extremamente recompensadora. Essa é a longa jornada. Essa é a jornada que é cara. Essa é a jornada que leva tempo. Porque se você tivesse que fazer pelo menos uma aula de canto, teria sido mais do que quando você estava na escola? Sim, exatamente 12 anos atrás, há muito tempo realmente. Sim, de cantar junto comigo, sim, sabe? E tudo mais, faz tempo. Sim, 12 anos. E você só enviou uma única vez que cantou apenas 2 músicas. Você cantou uma única música uma vez, ou talvez uma mesma música por 2 vezes distintas, não é mesmo? Você sabe a quantidade de coisas que eu já passei? A quantidade de reuniões e horas e tudo mais? Não faça isso. Faça assim. Então é isso. Mas as pessoas não se comprometem tanto com algo pequeno que recebem. Para elas não é algo grandioso. É por isso que cantamos a música. É verdadeiramente maravilhoso servir ao Senhor. É uma coisa grandiosa e profundamente significativa servir ao Senhor. É uma coisa realmente grande e de imensa importância servir ao Senhor. Servi-lo fielmente na casa de Deus é um privilégio. Para mim é algo grandioso, mas para algumas pessoas não é algo realmente assim tão grandioso cantar na casa do Senhor. Não é algo grandioso. Conversei com um irmão que tocou órgão no meu casamento.
Eu disse, irmão, você tem um dom. Use seu dom da música. Eu não posso fazer o que você faz. Mas ele também não estava usando. Acho que ele nem está usando muito agora. Conversei com uma irmã que cantava quando estava na faculdade. Eu disse, use seu dom. Agora você está na América. Eles não usam essas coisas. Isso realmente não significa tanto assim para eles. Você entende o que eu quero dizer? Sim, eu entendo. Porque se você não consegue fazer nem o que essas duas últimas meninas que se apresentaram com tanto talento e dedicação cantaram, você já percebe claramente que não possui a capacidade necessária para prosseguir. Eu não consigo e você não consegue. Você pode tocar a fita, você nunca pode ver o que elas dizem. Estou te dizendo. Então, o que é que eu faço? O que é que eu faço eu? O que eu faço é que consigo enxergar um dom muito especial nas minhas mãos. Mas o dom, você deve pegá-lo e então negociar cuidadosamente com ele. E eu vou te mostrar exatamente o que fazer com este dom daqui a pouco. Mas veja bem, eu realmente não sei como você é. Mas para mim, é quase como quando eu vim para esta igreja e comecei a minha jornada aqui. Primeiro de tudo, eu estava procurando dons. Pessoas com dons que sabem cantar, que sabem fazer isso, que sabem fazer aquilo, que sabem fazer aquilo outro, sabe? Porque são como pequenas gotas de habilidade que Deus deu. Mas a habilidade parece muito pequena e parece que não é nada. Não parece uma experiência de 12 anos de idade. 12 anos de experiência, também cantando basicamente para uma única pessoa, apenas o que uma pessoa realmente quer. Obviamente você estará bem afinado. Para não estar, de certa forma, leva tempo. Mas é isso, é só isso. Você está pronto para essa jornada? Quando Eliseu disse a Elias, eu quero o que você tem em dobro. Ele disse, olha, é mais difícil. E foi isso que Jesus disse. Você quer sentar à minha direita? Você quer sentar à minha esquerda? Você pode beber o cálice. Você pode realmente beber o cálice que eu estou verdadeiramente bebendo? Porque este cálice e este batismo com o qual serei exatamente batizado vem de fato junto com esta posição. Você está pronto para isso? Então, para poder cantar corretamente, para poder funcionar na sua unção. Agora, eu acho que este é o melhor exemplo de como detectar a unção. Veja, a unção é como uma habilidade dada por Deus. E ela, Sara, venha. Apenas venha, por favor. Simplesmente venha. E você também, por favor. Venha cantar para se juntar a nós. Apenas isso, nada mais. Não, mas pensando bem. Em vez disso, vou usar o Mark para isso. Ele vai começar a causar problemas. Venha cantar o que você estava cantando. Só um, dois. Quero dizer, cante melhor. Ele realmente me ajudou. Eu sei que ele vai com certeza me ajudar você também. Oh, nem é. É muito lindo. Ele é, no entanto, completamente infiel e não pode de forma alguma ser falso. E há algo muito agradável em seu canto, mas você realmente não sabia, quer dizer, eu apenas contei para a Ida o que era. Não vou te contar. Sim, ela está cantando. Mas veja, eu consigo ver. Ontem eu estava tentando ensinar a vocês como detectar transtornos de personalidade. É como se eu estivesse tentando treinar seus olhos para detectar presentes. Você vê? Mas você. Posso até ter uma reunião com a pessoa e contar a ela. Você tem que ir. Mas quem se importa comigo e não leva isso tão a sério? É verdade. Muitas pessoas, veja bem, quando a Bíblia diz que muitas são chamadas, não foram chamadas apenas 3 meninas, 2 pessoas foram chamadas. Um cara importante foi chamado. Não, estudante de medicina. Quero me encontrar com você novamente. Preciso te contar uma coisa. Você vê? Então, lembre-se disso. Ok? Lembro-me de você em mim, eu posso ver isso. E muitos outros por aí também. E é tipo, eles estão falando sério? Essa é a principal coisa a dizer. Cante essa de novo.
Há 3 coisas boas sobre o jeito dela cantar. Sim. Coisas muito legais. Sim. Ele veio por mim. Sim, eu sei que ele virá por você. Ele é, no entanto, verdadeiramente infalível e ele não pode ser falso de forma alguma. Mesmo quando as tempestades da vida são furiosas e intensas, ele é aquele que nunca, jamais muda, permanecendo constante e inabalável. Ele virá por mim. Eu sei que você é muito mais importante do que você para mim e ele virá por você com toda a certeza. Ele virá por mim. Eu sei que você é muito mais importante do que você para mim. E ele virá por você com toda a certeza. Agora você vê, a Iá sabe cantar. Você veio cantar? Então, esta é de fato uma jornada bastante longa de 12 anos, uma trajetória significativa. Mas não há dúvida de que Deus concedeu algo de imenso valor, algo que a maioria das pessoas, com a expressão bablos bló, que significa desprezar ou tratar com desdém, não valoriza. É uma coisa verdadeiramente sagrada, algo que deveria ser reverenciado, mas que é frequentemente olhado de cima para baixo. Sim, é a atitude de desprezar e desvalorizar algo que é intrinsecamente sagrado e divinamente dado. E alguns de vocês, sua pregação é exatamente assim. Sua pregação é exatamente assim. Se eu tivesse a chance de ser, se eu tivesse a grande oportunidade de estar no culto da sua igreja para ouvir você pregar, seria como esta audição, esta experiência única, e eu diria com toda a certeza, olha, este é assim mesmo. Este aqui é, por exemplo, você sabe, eu não quero mencionar nomes. Eu disse para alguém, falei, esse cara é um pastor leigo. Disseram que ele é um bispo. Eu disse que ele é um bispo. Ele é ungido. Deus o chamou. Ele é um bispo. Ele seria um bispo no Kadish, mas ele realmente não quer. Sim, eu sei que ele seria um bispo depois do bispo Sai e do bispo Pul e de outros bispos importantes, como você mencionou. E ele seria, quero dizer, provavelmente o próximo grupo. Sim, mas ele não faz isso. Ele não. As pessoas têm o dom de fazer isso, para eles não é nada. Para eles, na verdade, isso não é absolutamente nada. Se eu fosse aos seus cultos e ouvisse você pregar, eu certamente seria um evangelista. Esse homem é um verdadeiro profeta, sem dúvida. Olha, o cara tem olho. Uau! Se eu ouvisse apenas uma ou duas de suas preciosas palavras de conhecimento, suas palavras de sabedoria profunda e suas visões proféticas, eu ficaria realmente impressionado. Direi imediatamente, Senhor, este não é um médico. Não. Não há nada de médico nessa pessoa, este é um evangelista. Sim. E é porque estamos fazendo isso com música. É fácil ver que eles estão tropeçando e se atrapalhando, tropeçando, e a família também. Mas só precisamos fazer algumas reuniões. Você precisa fazer algumas reuniões e eu vou te dizer o que fazer com os dons. Sim, mas digo a vocês que é assim que o dom está sobre todos nós. Quem? Quando comecei a pregar, as pessoas riam disso. Eu não sabia pregar. Eu não sabia como eu costumava escrever minhas anotações. Eu lhe digo que tenho um código para uma história. Eu tenho um código para ilustração, um código para escritura. Depois coloco no papel e escrevo com caneta. E eu tenho um clipe. Eu prendo na Bíblia. Onde está a sua Bíblia? Eu vi você segurando isso. Dê-me a Bíblia ali. Isso é uma Bíblia? Não. Eu quero uma Bíblia de verdade. As pessoas são comedoras de ovos. Assim mesmo. Eu tinha minhas anotações aqui assim. Eu vi um preço usando um papel como esse. Então eu fiz o mesmo. Sim. E eu vi que ele colocou suas anotações aqui atrás. Então ele colocou aqui, recortou. Então ele costumava segurar sua Bíblia assim e pregar. Então era isso que eu também estava fazendo. Mas você nunca sabe qual é o segredo, o que as pessoas estão fazendo. E então ele fazia isso e olhava para suas anotações.
Eu tinha minhas anotações. Sem isso eu não conseguia pregar. Eu estava tremendo. Sim. Aos poucos tropecei na minha audição como pregador na sala de aula e meus críticos não se cansavam de mim. Você não é um pastor. Você não é isso. E tem gente assim. Ah, esse aqui não é. Ah, ela não é. Tanto faz. Ah, essa não é. Não. E então, quando você o coloca perto de alguém treinado, que já foi treinado por algum tempo, ele até parece. Você vê o olho, ele não é nada bem desenvolvido. Mas para o olho que pode ver o presente. Alguns de vocês, eu gostaria de estar na audição de pregação. Audição. Uau! É por isso que às vezes, quando venho, fico do lado de fora para ouvir. Sim. Estou fazendo um teste com você. Sim. É fácil para mim ver isso, mas você realmente valorizaria isso de alguma forma? Um pouco mais perto, sim. Sim. Agora você consegue imaginar se seu dom de pregação fosse exercido por 12 anos? Você consegue imaginar como seria se sua unção fosse exercida pelos próximos 12 anos? Isso é quase metade da vida útil da Lighthouse Chapel International. Mas temos apenas cerca de 25 anos para exercitar seu pequeno dom de pregação pelos próximos 12 anos. Você consegue imaginar? Sim, além de habilidades de liderança. Habilidade de liderança que você continua exercitando. E se você conseguir ligar seu porta-aviões ao seu barco de pesca e ainda manter cerca de 60 milhas por hora, que são cerca de 85 a 90 quilômetros por hora com o vento, não está ruim. Não está nada mal. Ligue sua embarcação a outra embarcação mais lenta e ainda assim consiga manter uma velocidade média. E você usa suas habilidades de liderança e comete erros. Começaram a dizer que cometeriam erros em algum momento quando fossem ver que não felizes. Sim. Quantas vezes pregamos, estarei trabalhando na segunda e depois me prepararei. Estarei no quarto e gritarei que ele quer refeições. Você vê isso? Sim. Terminei e as pessoas enviaram mensagens. Havia uma escritura sobre isso. Quero dizer, realmente explica esse ponto. É como se eu conhecesse aquela escritura e a tivesse adicionado à minha mensagem. Uau! Gostaria de estar na sua audição. Sua audição de pregação. Deveríamos fazer uma audição para pregação? Não, você vê aquele? Essa não. Não é como uma audição de canto. Porque pregar com audição pode nos enganar muito mais facilmente. Sim, porque você realmente não pode pregar por um tempo muito, muito longo. Não se pode pregar por um período de tempo excessivamente longo. Então não é só isso. Quer dizer, você pode ver algo, mas não é a mesma coisa. Sim. Então, Charlie, quanto ao precioso óleo que o bom Deus lhe concedeu, porque se eu tiver a oportunidade de observar um pouco mais de perto, de examinar com um pouco mais de atenção e detalhe, para realmente compreender a sua essência. Não sou mais o mesmo cara que costumava ser. E quando eu entreguei meu coração a Jesus, Ele me deu uma vida completamente nova e, de fato, me concedeu uma vida verdadeiramente nova. Isso é o que eu posso fazer. Talvez você não conheça a música. Às vezes eu falo dessa música, depois eu canto, mas ela diz, que música é essa? Ela não sabe. Ela não consegue reconhecer a música que estou cantando.
Então veja bem, quando eu vejo alguém conseguindo fazer algo tão pequeno assim, eu digo, uau, realmente tem algo muito interessante aí. Você conseguiu, irmão. Você tem algo. É por isso que eu estou sempre desenvolvendo mais meninos, pregadores, pastores, cantores e tudo mais. Disseram, olha, quando eu comecei, eles disseram que isso não era pregação. Um dia eu cheguei um pouco atrasado na igreja. Quando finalmente cheguei lá, percebi que tinha, infelizmente, deixado todas as minhas anotações importantes em casa, Charlie. Eu conferi o culto que eles estavam fazendo. Acho que era louvor e adoração. Dei meia volta e voltei para casa, então, na maior velocidade possível, realmente. Peguei, só para pegar aquele papel. Eu peguei o papel. Quando olho para as pessoas lá, quando vejo os rostos delas, não, minha mensagem será finalizada. Mas veja, houve um presente. Não há dúvidas de que houve um presente. Se isso vai sair algum dia. Então, sim, você quer uma porção dupla? Você pode ficar com ele, mas é difícil. Você está pronto? Você está pronto? Claro que você está pronto. Nem todo mundo está pronto. Você pode ver apenas pelos cantores que nem todos estão completamente prontos. Porque se você preferir, até mesmo com as estrelas cintilantes, a vasta Via Láctea estrela, com as estrelas brilhantes. Muitas vezes pedi para eles cantarem, mas eles não estavam realmente prontos para isso. Eles percebem agora que, ao ver que a oportunidade pode não estar lá, você começa a dizer, ei, parece que estamos perdendo nossa oportunidade. Ouvimos dizer que há uma nova formação de estrelas cintilantes. Uau! Certo, por favor, sente-se. Obrigado. Eu realmente oro por você para que você use todos os dons que Deus está lhe dando. Ok? Amém. Não é como se diz. Deveríamos relaxar porque Deus destinou aqueles a quem Ele vai dar para que cancelemos essa palavra. Em nome de Jesus. Agora, o que você deve fazer? Você tem seu livro, Regras de Trabalho da Igreja? Para aprofundar nosso estudo e compreensão, por favor, dirija sua atenção e abra sua Bíblia Sagrada no livro de Efésios. Especificamente, vamos nos concentrar no 4º capítulo deste Epístola Inspiradora, que é uma das cartas paulinas mais ricas em ensinamentos sobre a vida cristã e a unidade da igreja. Dentro do capítulo 4, nosso ponto de partida será o primeiro versículo. Este versículo inaugural do capítulo 4 de Efésios é de suma importância, pois estabelece o tom e a base para as exortações práticas que Paulo oferece a seguir. Portanto, peço que você se prepare para mergulhar nas profundas verdades contidas em Efésios, capítulo 4, versículo 1, um ponto crucial para entender o chamado e a conduta do crente. Eu, portanto, o prisioneiro do Senhor, rogo-vos encarecidamente que andeis de modo verdadeiramente digno da vocação com que fostes chamados e agraciados, com toda a diligência. Amém. Sim, realmente, tudo bem. Agora, Efésios 4, no versículo 1, diz que essa é a primeira e principal escritura ali mencionada, certo? Agora, a palavra vocação é que você ande de modo digno da vocação para a qual foi chamado. Você sabe que temos escolas profissionalizantes? Sim. Então, vocação significa o quê? O que significa a vocação hoje? Habilidade RU, por favor, verifique isso agora com a máxima atenção neste exato momento. Regras de qual delas estamos fazendo especificamente neste momento? Regras de quê? Trabalho da igreja. Sim. O que realmente significa vocação, afinal? É exatamente como o seu trabalho, não é mesmo?
Agora, vocação significa ocupação. Olá. Mas na Bíblia isso realmente não significa uma ocupação, de forma alguma. Significa um convite formal. Sim, a palavra grega antiga e original. Um verdadeiro chamado divino para o serviço de Deus. Na vida cristã, parte da definição, mas no grego a palavra significa apenas um dos principais significados, convite. Então vale a pena o seu convite. Uau, ó. Para que você de fato foi convidado? Ok. Caminhe dignamente e com grande honra pelo seu convite, demonstrando o respeito que ele merece. Digno tipo de uma maneira que realmente reflita a importância e o valor da sua presença. Esteja à altura das expectativas do seu convite. Amém. Não nos desaponte, por favor. Amém, sim. Um dia havia uma irmã em uma casa, em extrema necessidade. Terrível necessidade de um ente querido muito amado. Não, eu realmente não quero lhe dar detalhes específicos, mas, por favor, acredite em mim quando digo que é uma necessidade absolutamente terrível. Era, de fato, uma situação extremamente difícil e um irmão querido veio me pedir ajuda urgente para localizar um ente muito amado e coigual, igualmente amado. Você está comigo? Então eu sabia perfeitamente da dificuldade que essa irmã tinha. E eu sabia com toda a certeza que pela dificuldade que ela tinha, ninguém, absolutamente ninguém, ficaria com o cabelo devidamente lavado. Sim, é por isso que digo necessidades terríveis. Eu sabia que ninguém ficaria doente. Sim, porque o problema dela realmente não era absolutamente segredo de forma alguma. Mas Deus tocou profundamente o meu coração de uma maneira muito especial. E eu disse ao irmão que essa irmã que estava enfrentando uma necessidade terrível e urgente, ele deveria considerar seriamente e pensar cuidadosamente nela. Então ele disse com uma voz ponderada: tudo bem, vou pensar sobre isso com bastante atenção e carinho. Agora ele veio até mim e com uma expressão séria me disse claramente: bispo, eu realmente acho que quero aceitar sua valiosa sugestão. Então, quando percebi que ele estava falando de forma completamente séria e com total convicção, uma sensação de medo genuíno tomou conta de mim imediatamente. Ei, eu disse, e se essa moça me envergonhar? Sim. E se ela acabar sendo uma esposa complicada? Então eu a chamei e disse: vem, senta no meu carro, vou te levar a um lugar. E eu tomei cuidado, disse: quero falar com você, Charlie. Você não pode me envergonhar. Você não pode me envergonhar agora. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Porque eu sei como as pessoas se comportam depois que colocam o anel no dedo e tudo está resolvido. E você vê que eles mudaram. Você não vê que eu mudei? Não sou mais a mesma garota que costumava ser. Eu sou a madame desta vida. Ele realmente não consegue ver que eu mudei completamente. Então eu conversei seriamente com ela e disse com toda a clareza: você absolutamente não pode me decepcionar de forma alguma. Você tem que andar de uma forma verdadeiramente digna deste convite tão importante, porque eu estou no pano de fundo, no cerne desse convite, e o cara sabe disso muito bem, e isso é um fato. Charlie, fui eu quem recomendou alguém como você, uma pessoa tão capaz na sua situação atual. Sim, eu o fiz, pessoalmente, com toda a certeza.
Então, quando eles finalmente se casaram, eu disse: Senhor, ó Senhor, por favor, não deixe que ela me desonre de forma alguma. Não deixe que ela, quero dizer, seja uma fera terrível para o seu marido. Você está entendendo perfeitamente o que estou tentando dizer, não é mesmo? Sim. Porque você não consegue perceber que elas mudam. Então você não vê que eu mudei. Não sou mais a mesma garota que costumava ser. Agora sou a Madame X. Temos Madame X. Desculpe-me, senhora. Ora, eu sou a verdadeira Madame aqui, neste exato momento. Sim. Você está me ouvindo agora? Então, o ponto essencial que estou querendo realmente dizer, meu querido e estimado amigo, é que, veja bem, Deus estendeu a sua mão com um convite muito especial. Eu me lembro de outra irmã, sabe? E dessa moça que estava em uma grande e profunda necessidade. Ela se saiu bem. Ah, sim. Às vezes, quando ouço as grandes e boas notícias que estão verdadeiramente acontecendo lá, fico profundamente feliz e digo: ó, meu querido Senhor, muito obrigado com todo o meu coração por tudo isso. Ela estava trabalhando de forma digna. E um dia havia uma igreja. Quase todos os seus membros eram meninas. E o pastor era um irmão muito jovem, dedicado e muito zeloso. Esse aí para chamar mais a cidade de dentro. O pastor não tinha esposa, precisava escolher uma esposa. Então ele veio à minha casa e eu me sentei na sala de estar. Eu disse: vamos discutir quem seria a pessoa mais adequada para isso. Após uma análise cuidadosa e detalhada de todas as irmãs da igreja, qual delas, em sua valiosa opinião, vamos escolher para esta importante tarefa? E eu fui pessoalmente até a filial mais próxima da empresa para verificar e analisar todas as diversas opções disponíveis que eles tinham a oferecer. Quando a opção final foi cuidadosamente escolhida, eu fazia parte integrante do grupo decisório, contribuindo para a sua formação. Mas este não funcionou direito, não. Sim, yes. Sim, tu. Porque quando o pastor estava dizendo que havia muitos, eram todos. Não pude me casar. O pastor era a única esperança. Era chamado de pastor apenas Esperança. Última chance, realmente a sua última chance de casar mesmo. Ele não trabalhou nisso. Ela não trabalhou nisso. Digno de quê? Do convite deles. Então, quando há um pequeno e singelo presente, o menor dos presentes, você realmente tem que trabalhar arduamente para merecer isso, com dedicação e esforço. Este é o mandamento para todos que têm um pequeno presente. Ande de modo digno do seu dom. Se você estiver trabalhando com o seu dom, use-o toda semana. Sim, Deus me mostrou a cada semana. Qualquer coisa que não seja usada toda semana não é útil. Não se desenvolve normalmente. Se você é um pregador, você não prega toda semana. Você nunca se desenvolverá bem. Se você é cantor, eu não apego, eu canto pelo menos uma vez por semana. Você não vai se desenvolver bem. Você tem que trabalhar dignamente e usar sua vocação. Sim, é por isso que teremos um acampamento na semana que vem. Estou tendo outro acampamento. Tenho que usar meu dom toda semana. Uau! Você está me ouvindo? Sim. Usou muito bem. Trabalho digno. Deus me permitiu estar vivo. Estou pregando para os filhos do meu pastor. Sim. Os filhos do meu pastor? Sim.
Agora vocês são, de fato, os filhos dos pastores desta igreja? Sim. Eu ainda estou aqui. Se Deus me deu um convite assim, devo ser realmente fiel o suficiente para dizer a vocês o que disse a eles? Desculpe, sim. Vocês talvez não saibam, mas muitos de vocês são, na verdade, os filhos e as filhas das pessoas para quem eu costumava pregar e ministrar a palavra de Deus com grande dedicação e amor. Sim, é uma verdade inegável. Quando eu estava recebendo a mãe dele fez um vestido para minha esposa no dia do nosso casamento, quando fomos à casa. O vestido ainda nem estava pronto. É fantástico. Então, se Deus permitiu que você estivesse aqui, pense em como você costumava ser ruim. Não consigo imaginar o que você estaria fazendo numa sexta-feira à noite, algum tempo atrás. E agora, aqui está você. Deus permitiu isso. Você tem que andar de modo digno. Posso ouvir um amém de um cristão agora? 4 razões pelas quais você deve andar dignamente. Número 1, você deve trabalhar com isso porque é um privilégio ser escolhido. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, bem ali no livro. Não precisa escrever nada, basta olhar o livro. Diz que você deve andar dignamente porque é um privilégio ser escolhido. Portanto, vejam, temos este ministério, pois, como nos foi concedida a misericórdia, não desfalecemos. Em outras palavras, não ficaremos cansados. Amém. Não vamos ficar cansados. Uau! Alguns estão cansados. Uma pequena instrução, tudo apenas uma coisa, significa muita conversa para uma coisa só. Você ficaria surpreso com a quantidade de conversa necessária para que uma pessoa se saia bem. Alguém estava me dizendo, ele disse, de onde você tira todas essas pessoas? Ele disse que eu sou capaz de escolher pessoas. Tipo, tenho muitas pessoas selvagens trabalhando para mim. Como eu consigo escolher todos eles? Então, quando comecei a explicar as reuniões que tenho, tipo, uma pequena coisa que você faz, há muita conversa e reuniões. Ele ficou muito surpreso. Eu disse sim, porque até mesmo em um relacionamento, como você deve se comportar. Haverá tantas discussões. Se você não tomar cuidado, você desmaia. Veja, porque as pessoas são cantores. Enquanto pregam, eu estou usando eles como exemplos. E alguém pode dizer, viemos só para cantar uma música, sabe? Estamos sendo usados como exemplos de tudo, de coisas boas e ruins. Quando eles falam sobre receber a unção ou não receber, somos nós, apenas por causa de uma música que cantamos uma única vez. Não é que alguém possa escolher o poder das pessoas. É que são as pessoas, de fato. É um grande privilégio ser escolhido. E é simplesmente isso, a pura verdade. Você é escolhido no seu estado mais bruto e muito é trabalhado e aprimorado em você. E se você não enxergar isso como um privilégio, isso vai passar por você e você estará perdido. Então é um privilégio. Você recebeu misericórdia. Não é por mérito algum. Você não é uma pessoa boa, exceto pelo clube da santidade que surgiu. E mesmo lá sabemos que em segredo eles são pecadores. Sim, em segredo sabemos que há pecadores. Porque eu olho no lugar da retidão e lá havia iniquidade, misericórdia. Como Deus olha do céu e olha diretamente para o acampamento e vê, ali está a iniquidade, a grande iniquidade. Quantos percebem que é você que eles viram? Então é um privilégio. E todo dia você deve pensar, graças a Deus. Você já me ouviu orar antes de pregar muitas vezes. O que eu digo? Obrigado pelo quê? Pela oportunidade. Sempre vejo a oportunidade de pregar. Eu poderia estar morto. Eu simplesmente poderia cair morto. Bom, você não está aí de novo. Sim, quero dizer, este ano olhe para as pessoas que morreram. Sim.
um após o outro, desligado, completamente desligado, totalmente desligado, desligado, desligado. Sim, quando é que eu vou jogar golfe, afinal? Antes de tocar, rezamos. Pai, obrigado pela oportunidade de jogar golfe. Depois nós jogamos. Quando vou pregar, obrigado pela oportunidade. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade. Eu digo a vocês, Charali, se vocês ouvirem o que estou dizendo, quando se casarem, serão esposas muito boas e especialmente esposas. Sim, mas as meninas realmente precisam disso. Mas eu te agradeço pela oportunidade de ser sua esposa. Obrigado pela oportunidade de ser sua esposa e de te servir e de te amar quando seu marido quiser fazer sexo com você. Obrigado pela oportunidade de fazer sexo com você. Eu sou tão privilegiado. Sou privilegiado. Não seria realmente bom se sua esposa dissesse isso para você? Muito poderoso. Você tem ouvido palavras assim? Por favor, venha. Você tem ouvido palavras assim? Obrigado por isso. Não, não mesmo. Há um evento para todos. Às vezes eles te imploram. Você tem que implorar antes de te darem o sexo, em vez da pessoa te agradecer. Obrigado por gostar muito de mim. Obrigado por me escolher. Muito obrigado por ter me tocado. Eu realmente aprecio o seu gesto e sou grato por ter demonstrado um interesse tão genuíno em mim. Por favor, estou disponível a qualquer momento. Por favor, obrigado. Por favor, obrigado, obrigado, por favor. Por favor, obrigado e obrigado, por favor. Para uma esposa amada e dedicada, para um privilégio verdadeiramente especial, uma oportunidade única e inestimável. Oh, uau! Número 2, você deve trabalhar duro porque você tem uma temporada limitada de oportunidades. Limitado. Limitado tudo a tudo. Há um tempo e um propósito. Portanto, a miséria do homem é grande sobre ele. Como tudo o que você for fazer vai eventualmente acabar. É por isso que há tanta tristeza. Primeiramente, porque vai acabar o tipo de felicidade que nós temos. Muitos de vocês vão crescer e vocês terão, de fato, partido. Sim, vocês terão realmente partido. Vocês estão me ouvindo? Sim. Todo mundo diga limitado, você deve acrescentar. Você vê. Você sabe por que as empresas escrevem Coca-Cola Limitada? Você sabe por que eles escrevem limitada? A razão para isso é muito importante. Você não sabe por quê? Você não sabe por que eles têm que escrever isso? Porque, por lei, as pessoas precisam saber, ao lidar com você, que você é uma empresa de responsabilidade limitada. Isso significa que a responsabilidade legal, tipo, quando você está lidando com a empresa, em certo momento você percebe que a entidade empresarial é diferente da pessoa física. Entende? É uma distinção importante. Então, tipo, esses dois caras podem abrir uma empresa, eles são acionistas e tudo o que tem, suas casas e bens, estão em seus nomes. E aí a empresa tem esse nome grande, mas na verdade a empresa não tem dinheiro nenhum. Então, ao lidar com a empresa, você sabe que ela pertence a esse cara. Aí, quando a empresa não paga, você diz, estou indo, vou pegar sua casa. Não, eu sou diferente da empresa. A empresa é diferente, eu sou diferente, é limitado até a empresa. Depois da empresa, eu não estou lá, não sou eu. Então, você não pode vir atrás de mim. Então, quem te deve é a empresa, não eu. A empresa te deve, não eu. É limitado até certo ponto. Por isso, por lei, você deve escrever isso. Assim, quando você estiver lidando com eles, sabe que essas pessoas, além de certo ponto, você não pode continuar a cobrá-las por dinheiro. Você está entendendo? Sim,
mas seu nome realmente deveria estar nele. Florescer. Florescer o quê? Sanção limitada, que a sua vida é realmente muito limitada. Você deveria ter se limitado pelo seu nome. É como se fosse só até certo ponto. Oportunidade muito limitada e exclusiva, apenas com Rebeca Assi, disponível agora. Limitado. Somos todos seres humanos limitados. E entre os 25 e os 50 anos, você é o mais suculento. Sim, você é muito delicioso e apetitoso. Entre os 25 e os 50 anos, você é mais inteligente e perspicaz. Sim, quero dizer, para casar com você, você deve ter entre 25 e 50 anos. Quer dizer, vamos lá, fale sério. A partir de 50 anos, quero dizer, por favor, mesmo a partir dos 40 anos, quer dizer, hoje em dia, 40 é exatamente como se fosse os 30 anos de antigamente. Não é verdade? Não tão jovem assim, realmente já na casa dos 30, exatamente. Uau, Mas a Bíblia diz em Números 8, você vê o versículo ali? O que diz? Números 8, 24 a 25. É o que se aplica ao leite. A partir dos 25 anos de idade, eles entrarão para prestar um serviço especial e importante na grande obra do 10º encontro. Mas aos 50 anos, eles se aposentarão do serviço no trabalho e não trabalharão mais. Uau! A partir dos 50 anos de idade é suficiente. E não é interessante que é por volta dos 50 anos que você tem a menopausa? É como se a sua fertilidade acabasse de certa forma, realmente. Por volta dos 50 anos, ou um pouco antes ou depois, é nessa idade que chega a menopausa. Agora, as pessoas estão chegando aos 40 anos por causa desse frango que temos comido, o frango com hormônios que temos comprado. Não comprem. Para comprar aquele que cria um frango vivo, não um frango de máquina, um frango de verdade, não um frango com hormônios, galinhas sem penas de forma natural. Uau! Então diga a alguém que sou limitado. Não por muito tempo. Eu vou contar a todos. Você não será legal por muito tempo. Observe a barriga lisa do seu vizinho e diga que você não ficará lisa por muito tempo. Número 3, você deve trabalhar dignamente, porque a graça de Deus realmente operou em você de uma forma especial. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. A graça de Deus, pela imensa graça de Deus, sou o que sou. Uau! Essa é a maravilhosa graça de Deus e a graça de Deus que traz a salvação a todos os homens, ensinando-nos a negar a impiedade e o trabalho e a viver de forma justa e piedosa neste mundo presente. Devemos sempre fazer coisas que são realmente sóbrias, justas e também piedosas. Por isso é fundamental. É por isso que devemos andar dignamente. Sim.
A graça apareceu para você, meu pai. Você conhece alguém como você que nem sequer se interessa por Deus? Quem está realmente interessado em meninos? Sim. A pessoa se interessa por garotos, em vez de se interessar pela igreja, e o garoto se interessar por garotas. Isso é algo que acontece. E mesmo como você era há apenas 1 ano, você não estaria em um acampamento como este. Trio ou não trio? Há quantos anos você realmente não estaria aqui em um acampamento? Você estaria aqui há 1 ano, talvez até mais. Você não estaria aqui há 1 ano. Sim, a graça de Deus apareceu a você. Uau! Então vamos andar dignamente. Amém. Seja o que for que Deus queira que você faça, faça. Faça isso. Veja o vírus Ebola. Agora, não é fácil ir para esses países. Você se lembra que estávamos tendo a primeira reunião da Igreja do Amor e estávamos nas cidades de Guiné, Kissidougou e Somete. O centro onde há um laboratório militar do Zilbar para armas biológicas em Kema, Serra Leoa. Era lá que estávamos. Esse é o principal lugar em Serra Leoa. Vírus Ebola. Sim. Algumas pessoas acreditam firmemente que o que foi criado era, na verdade, um vírus altamente perigoso, uma arma biológica desenvolvida e testada secretamente e que, de forma surpreendente e inexplicável, surgiu e se manifestou em todos aqueles lugares remotos e desconhecidos pelos quais nós, a população em geral, não tínhamos a menor ideia de que estávamos passando ou que sequer existiam, tornando sua origem e propagação um mistério ainda maior. Você entendeu? Com uma oportunidade limitada. Estava prestes a ser atingida por uma terrível epidemia de ebola, mas não será fácil ver que ela desaparecerá tão cedo, infelizmente. Serra Leoa, a Libéria, a Guiné e até mesmo a Nigéria são países afetados. Agora eu tenho mais e mais pessoas morrendo na Nigéria. Está se espalhando na Nigéria. Uau! O que você acha? Veja, você simplesmente não sabe quão curto é o seu tempo de chance. Sim. Sempre que você vai ao funeral de um jovem, você vê isso. Uau, essa pessoa, na verdade, deveria viver apenas 35 anos. Na verdade, essa pessoa deveria viver 32 anos. 27 anos. Enterrei um pastor há 27 anos. Ele veio da Universidade de Cape Coast, entrou para o ministério em tempo integral e morreu. 27. Ele se foi. Sua jovem esposa, casada há 6 meses. Sim. Você até sabe que a vida dele seria de apenas 27 anos e então, infelizmente, realmente acabou. Então você simplesmente não sabe. Por isso você se entrega totalmente e rapidamente e agora, neste exato momento. Comece agora mesmo. A maneira como você está chamando é que você não precisa ser em tempo integral. Você precisa ser uma pessoa que flui e sobe de forma completa e absoluta para chegar ao lugar certo, no momento ideal e perfeito. Será natural, você sabe, que eu tenha que vir salvar Deus. Sim. Uau. Agora é o número 4. É muito mais natural e, de certa forma, mais fácil viver a vida de um descrente do que realmente servir a Deus. É mais natural viver a vida de um descrente do que servir a Deus. Portanto, digo isto e afirmo juntamente com o Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, na vã e vazia vaidade dos seus pensamentos, totalmente obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da profunda e completa ignorância em que vivem e da grande dureza do seu coração. Uassé, Efésios 4. Esta é realmente a vida de um descrente, um gentio. Ouça isto. Observe que a Bíblia diz assim: eu digo a vocês que não andem mais como andam os gentios. E é muito fácil agir como um gentio age. É mais normal agir como um gentio age. Como eles agem? Veja isso no livro A. Eles vivem para agir como um descrente.
para viver na vaidade da sua mente, como um pensamento comum. Você simplesmente usa o raciocínio. Qualquer coisa que acontece, você diz, sim, às vezes há bons momentos, há maus momentos. No fim de todo túnel escuro, há luz. Quero dizer apenas alguns tipos de ideias ou pensamentos e ideias de homens. Nada bíblico. E sua mente fútil não vai te levar a lugar nenhum. Então, viver como um descrente é viver para ser completamente e profundamente obscurecido em seu entendimento. Você realmente entende isso? É como se você não conseguisse compreender as coisas muito bem, de forma clara e com total profundidade. Amém. Compreensão limitada das coisas espirituais. E veja que viver como um descrente é ser excluído da própria vida de Deus. Você pode ler o livro mais tarde. Amém. A vida que Deus, o nosso Criador, nos concedeu, você está completamente excluído dela. Isso remete diretamente ao versículo do início desse importante ponto de discussão. O que significa viver como um descrente? Isso está em Efésios capítulo 4. E olhe para a escritura no livro, bem no livro diz, portanto, digo isto e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios. Ok. Quais são as 3 maneiras como eles agem? Diz que uma é na futilidade da sua mente, como a inutilidade de apenas pensar ou só usar a mente. Você não pode pensar até chegar a Deus. Você precisa crer em algum momento, porque não dá para pensar, entender, racionalizar ou sequer compreender a morte. Você nunca vai conseguir entender isso. Isso não faz sentido. Você precisa ter fé. Depois disso, está na Escritura sendo obscurecidos no entendimento? Quando algo está escuro, é limitado. Como agora está escuro lá fora, se eu correr, preciso ter cuidado porque só consigo enxergar até certo ponto. Então, quando o seu entendimento está escurecido, você não consegue compreender muito longe. Por isso você começa a adivinhar e criar teorias tão sem sentido quanto a teoria de Darwin, de que este mundo foi criado por uma explosão e então um ser tão complicado como eu e você foi formado por uma explosão aleatória. Quero dizer, as chances de que um Mercedes-Benz novinho em folha, com a mais alta tecnologia e tudo mais, tenha surgido por uma explosão. As chances de que um carro tão incrivelmente maravilhoso surja de uma explosão aleatória, com moléculas se unindo em diferentes partes para formar a luz, o motor, a cor, tudo perfeitamente pintado, com vidro e tudo mais, tudo isso vindo de uma explosão. Quais as chances de uma explosão aleatória de moléculas, gases e assim por diante levar a algo tão complexo quanto a mais nova tecnologia de um Mercedes-Benz, que quando fura um pneu, ele simplesmente infla sozinho? Quando você tem um pneu furado, basta simplesmente subir que ele sai sozinho. Sim, e pronto. O carro dirá que há trânsito à frente. O carro falando. Você não quer uma voz masculina ou uma chefe feminina? Americano. Eu disse sotaque britânico, sotaque africano. Que sotaque você quer que apareça e fale com você enquanto o carro está indo? Quais são as chances de esse carro ter sido criado por uma explosão ao acaso? Muito pouca possibilidade. Não é verdade? Como você pode ser mais complexo do que um carro? Aqueles que fizeram bioquímica vão lhe contar sobre as reações complexas que estão acontecendo no corpo o tempo todo. O que são os ciclos? Quem fez bioquímica mencionou recentemente alguns dos ciclos. Ciclo de Krebs. Sim. Ciclo da glicólise. Gliconese. Ele mencionou as coisas importantes que estavam no caminho. Basta ir até a pessoa que está te aquecendo, certo? Sim. Disto para isto para isto. Mencione todas as estruturas. Sim, eu realmente preciso de 3. Você não está devidamente aquecido, Daniel. Você precisa se preparar adequadamente para isso, com a devida atenção. Sim, dê-nos um dos ciclos. Ciclo Ura, reciclar. Conte-nos o que acontece no seu ciclo de Hare. Certo, mencione 4. Vir. Cite 4 ou 5 ciclos que existem. Ura. Espera. Mencione 4 ou 5 que são do ciclo da ureia.
Lista de escuta. Ouça, ouça, ouça. Quero explicar uma coisa para você. Quero explicar uma coisa para você. Você vê seu coração batendo assim? Bom, esse você pode ver de forma clara, mas dentro do seu sangue você realmente entende. E dentro da água em seu interior também há muitas substâncias químicas diferentes se movendo continuamente que você não pode ver. Esta aqui se transforma nesta outra. Ela se transforma nesta, ela se transforma nesta e volta para esta. Vários e diferentes tipos. Então, enquanto o sangue está, você não pode ver Baihening assim? Você entende? Então, o que você vê está lá e o que você não vê. As reações são tiradas disto para isto, disto para isto, disto para isto, disto para isto, disto para isto e disto para isto. Então, o ciclo da ureia, o ciclo do Krebs, a gliconeogênese, é outro ciclo. E depois, o que acontece de novo? O ciclo da glicólise. E depois, o que mais vem a seguir? Mais alguma coisa? E que outro nome poderíamos considerar? Salomão. Sim. Salomão, a via do monofosfato de êxose, derivação de eufosfato. E também temos o úrico, a eliminação do ciclo do ácido úrico. Ciclo do ácido úrico. E também temos o. Então você conhece algum dos caminhos? Sim. Qual deles? Eu conheço bem o caminho da glicólise. Conte-nos. Ok, temos glicose. Ao ingerir alimentos complexos como polissacarídeos, como o amido, eles são decompostos em glicose. A glucose é absorvida pela célula. Depois, ele é decomposto por uma enzima para formar primeiro glicosfosfato. Qual que é a enzima? A enzima é chamada hexoquinase. Aqui, hexoxê. Então, a glicose 6-fosfato é convertida em frutose 6-fosfato por. Qual é a enzima? A enzima é chamada de glicose 6-quinase isomerase. É uma isomerase. Então, ele se converte em isômero. Depois temos a glicose. Fructose 6-firstosfo. Olha, você está aprendendo algo. É assim que eles descobrem medicamentos, porque uma reação foi de uma coisa para outra e a nova que se forma faz sua pressão arterial subir. Então, quando eles descobrem que a enzima está causando isso, eles encontram algo para bloquear essa enzima, para que a reação não aconteça. Sua pressão arterial está normal, então estou explicando a complexidade do corpo. Frutose 6-fosfato. De Frutose fosfifet. Você vai frutose 6-bisfosfonatos. FET. frutose 6-iabose. E pela enzima, a frutose 6-fosfato. Fósforo. Fósforo. Sim. De lá, então, depois, finalmente, vamos para aldolise. De até mais 6. Fosfato. Fosfato. Vá para a enzima que é a aldolase, convertendo-a em, eu acho, o glicerídeo 3-fosfato. É glicerídeo 3-fosfo? Sim, Bishop é glicerídeo 3-fosfo. Feglicerídeo RID 3,4-pés. Sim, tudo bem. Sim, que é 3 açúcares. 3 de açúcar. Então, a partir daí vem. Sim, é exatamente isso. E vai E há várias dessas reações químicas. É por isso que dizemos bioquímica ou, de forma mais completa, química biológica. Simplesmente química biológica. Você está entendendo melhor a escola que frequentou? Você está entendendo melhor, não é? Sim. De que outro ciclo você se lembra? Ok, eu também. Acho que também digo ciclo de Krebs ou ciclo do TCA, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, o TR. O ciclo do ácido tricarbólico. Ok. Voz. Começa com piruvato, que é o produto final da glicólise. Sim, ele é decomposto através do açúcar. Ele é decomposto em 2 açúcares simples chamados acetato. Sim, isso mesmo. E acetato é um açúcar 2. Ele se combina com um açúcar 4 chamado oxaloxidato e a enzima medeia esse caminho. O que é? A enzima acetil, CoA2. Acetil-CoA mais o oxalacetato. Através do processo descritivo e que se segue. Qual enzima? Veja bem, quando eu estava na faculdade de medicina, se eu fosse à igreja, eu tinha um papel com todos os caminhos e todos os passos. E eu coloquei tudo, coloquei o papel, coloquei nos meus bolsos.
Então, quando eu defini CAE para colocar 6 postate, verifiquei como você se lembra e eu coloquei de volta. Sim. E eu vou mudando os caminhos porque você precisa disso e precisa saber desenhar cada um. O Bishop lembrou. Chama-se citrato síntase, porque a reação de oxaloacetato mais acetil-CoA forma o citrato, um importante intermediário no ciclo de Krebs. Então a enzima se chama citrato sintase. Sim, por favor. E do citrato o açúcar 6, porque você combina um açúcar 4 com um açúcar 2. Então estamos formando o açúcar 6, que é o citrato. Agora convertemos o açúcar 6, que é o citrato, em um açúcar 5, chamado alfa-cetoglutarato. E a enzima é chamada alfa-glutarte desidrogenase. Sim, por favor, ligue para ele. Não, não é. Eu não. É chamado... Pessoas ignorantes. Fique quieto e aprenda. Você terminou. Você não consegue se lembrar. Qual é o nome? Salomão. Salomão. Qual ano está? Nível 300 agora. Sim. Não consigo me lembrar do Enzan, mas acho que consigo me lembrar. Sim, você tem que se lembrar de todos eles. Sim. Então você se levanta e diz que isso foi um acidente. Alfa-frutose, 6-fosfato para alolai, dividido por algo vai para algo. E você diz que isso simplesmente acontece, de forma natural, acontece. Seu entendimento é o que escureceu. Sim, escureçam. É por isso que estou dizendo que suas mentes estão escurecidas. A maioria das pessoas na Europa tem a mente obscurecida. Compreensão limitada. Sim, é tão complicado realmente. E você diz que não há absolutamente nada de forma alguma como um Deus. Sim, muito bem feito. Aqueles de vocês que estão realmente no MB2, por exemplo, sabem. É melhor você memorizar as coisas para que quando eu te vir, você me diga o caminho. Sim, você está aí. Certo, então conte a alguém. Ouça, minha mente foi iluminada pelo Espírito Santo. Similar. Uau. E então, qual é a última maneira pela qual um descrente trabalha? Leia nas Escrituras. Excluído, você consegue ver isso na vida de Deus? Você está tendo uma boa vida em Deus? Sim. Você está excluído da vida de Deus? Existem pessoas que são excluídas da vida de Deus? Você está feliz por estar incluído na vida de Deus? A graça de Deus que traz salvação apareceu a você? Você quer que essa graça apareça para outras pessoas também? Você quer conduzir muitas pessoas à vida de Deus? Você vai dedicar sua vida para ajudar as pessoas a encontrarem a vida de Deus? Você tem certeza de que vai dedicar sua vida para ajudar as pessoas a encontrarem a vida de Deus? Você vai fazer o seu melhor para permitir que as pessoas entrem na vida de Deus? Você já foi excluído da vida de Deus? Você está feliz por não estar mais excluído da vida de Deus? Você está feliz por ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro? Para que você possa estar limpo na vida de Deus, lavado pelo sangue. Sua mente foi iluminada. Agora você pode incluir o conceito de Deus em sua mente. Quero dizer, a absurdidade de dizer algo como Deus não existe. Vou levá-lo para a bioquímica e então você verá que existe um Deus. Sim, apenas para fazer química para que você veja que existe um Deus em algum lugar. Deve haver um Deus em algum lugar. Sim, deve haver um Deus. Quer dizer, você não pode tirar Deus da sua mente. Excluindo Deus e obscurecendo seu entendimento. Futilidade da inutilidade apenas da mente. É apenas uma pena. Você está me ouvindo? Então, graças a Deus, esta é a oportunidade que Deus lhe deu. E é por isso que você deve viver de maneira digna. Porque você foi incluído na vida de Deus. Então, eu quero que cada um de vocês, você deve levar pelo menos 1000 pessoas para o céu com você quando for. Quero dizer, você veio a este mundo, pelo menos 1000 pessoas devem ir para o céu por sua causa. O que acha disso?
Fique de pé e ore com fervor para que o Senhor Deus me use de forma poderosa para levar 1000 almas preciosas a Cristo antes que eu morra. 1000 pessoas a mais devem vir a te conhecer verdadeiramente. 1000 vidas transformadas para a sua glória. De alguma forma, de algum jeito.
Pai amado, nós te agradecemos imensamente por nos usar de forma tão especial para levar pessoalmente pelo menos 1000 almas preciosas nesta terra para o céu. Muito obrigado por esta maravilhosa oportunidade. Obrigado por esta graça. Em nome de Jesus, amém.